Após a árdua batalha nos campos de Pelennor, Aragorn cria um plano de distração, enviando todas as forças remanescentes para um conflito direto a Sauron nos Portões Negros de Mordor. Mesmo sem a total garantia de que Frodo e Sam ainda estavam vivos, o rei de Gondor marcha com Gandalf, Gimli, Legolas e os homens do Oeste para manter o olho do Senhor do Escuro fixo neles. Enquanto os hobbits partem à Montanha da Perdição para colocar o fim no mal que assola toda a Terra-média. Porém, nas encostas da montanha, Frodo e Sam estão totalmente esgotados, física e emocionalmente, diante da influência cada vez mais forte do Um Anel e de um caminho longo e tortuoso até os portões que levam ao fim do percurso. Sam, tentando reanimar Frodo, o faz lembrar do ambiente acolhedor do condado e das belezas que os aguardam quando eles voltarem da sua missão. Porém, Frodo não tem mais recordações do seu lar, apenas a certeza de toda a escuridão que o cerca. Sam, tornando as palavras pesarosas de Frodo em motivação, diz que embora não possa carregar o fardo por ele, pode carregar o seu amigo e com as últimas forças que lhe restam, coloca Frodo em seus ombros e parte para cumprirem os seus destinos. Por mais que essa seja apenas uma dentre tantas cenas poderosas que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei nos proporciona ao longo de mais de 3 horas, é inegável que esse momento, tão singular, traduz de maneira tocante uma das maiores mensagens da trilogia: o valor das amizades verdadeiras. J.R.R. Tolkien, em toda a sua genialidade, criou uma obra-prima da literatura, que mantém a sua relevância e adoração quase 70 anos desde seu lançamento, por, dentre outras coisas, trazer valores universais que são entendidos por todo e qualquer indivíduo, dos quais se sobressai a amizade, um laço tão poderoso entre os humanos que permite toda e qualquer pessoa carregar os fardos mais pesados. Felizmente, Tolkien encontrou em Peter Jackson um dos seus aprendizes mais leais e talentosos, algo que já havia sido provado com as excelentes adaptações para cinema de A Sociedade do Anel e As Duas Torres, e que fecham a história com o Retorno do Rei de maneiras que beiram a perfeição. No capítulo final, Frodo e Sam seguem pelo novo caminho para Mordor através das escadas que levam à torre de Cirith Ungol, sem desconfiar que Gollum planeja traí-los e tomar um anel, os levando para o lar da Aranha Laracna. Enquanto isso, Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf comemoram a vitória na Batalha do Abismo de Helm. Porém, por um descuido de Pippin, eles descobrem que as Minas Tirith, capital de Gondor, será atacada pelo numeroso exército de Sauron. Gandalf e Pippin partem em direção ao reino de Gondor para alertar o regente Denethor sobre a ameaça iminente. Porém, o atual líder da cidade está em luto após descobrir a morte de seu filho, Boromir, e recusa a ajuda. Felizmente, em Rohan, o rei Theoden aceita o chamado e reúne todos os cavaleiros para a batalha que irá definir o destino da Terra-média, enquanto Aragorn ruma para a montanha de Gimholt para convocar o exército de homens amaldiçoados que só responderão ao chamado do verdadeiro rei de Gondor. Ainda que o título indique um evidente desenvolvimento do personagem de Aragorn, a terceira parte da trilogia deixa espaço para todos os personagens terem seus momentos de destaque, seja nas cenas de ação grandiosas ou nos momentos mais emotivos. No caso de Legolas e Gimli, a relação de ambos vai além das meras provocações e piadas, bastando uma única troca de diálogos na batalha final para deixar claro a amizade real entre duas raças antagônicas que se construiu ao longo dos 3 filmes. Enquanto isso, Merry se consolida como um guerreiro disposto a ajudar os seus amigos, completando seu arco iniciado em Duas Torres, enquanto Pippin, apesar de ainda ingênuo, é bem-humorado e se vê diante de um perigo ainda maior do que qualquer outro que já enfrentou, exigindo sua coragem e determinação para ajudar Gandalf e os outros na batalha final. Falando nele, embora Gandalf não passe por grandes mudanças no filme anterior para esse, aqui o ator Ian McKellen tem mais oportunidade para explorar os poderes e habilidades do personagem, que protagoniza cenas de ação memoráveis, como toda a sequência do contra-ataque de Minas Tirith, com o Mago Branco liderando as forças humanas contra o exército colossal de Orcs, Trolls e Nazgûs. Enquanto a Aragorn, o personagem enfim tem o seu fechamento de ciclo, aceitando a responsabilidade de liderar um exército de homens e dos mortos ao aceitar a espada Andúril, restaurada por Elrond das partes de Narsil, que fora dos seus antepassados Elendil e Isildur. Além disso, o personagem precisa decidir entre o seu antigo e improvável amor, Arwen, e a chance de uma vida normal com Elwyn, que aqui, enfim, tem a sua chance de provar o seu valor como guerreira, e protagoniza uma das cenas e frases mais marcantes do filme.
Ainda sobre os personagens de Rohan, Elmer segue o caminho como um personagem imponente e um cavaleiro habilidoso, mas quem rouba a cena é o Rei Telden, vivido por Bernard Hill, e que, emulando personagens clássicos do cinema como William Wallace e Máximo, motiva seu exército em um discurso poderoso e que antecede mais um momento magnânimo da obra, o ataque dos Cavaleiros de Rohan contra o exército de Sauron. E por último, mas não menos importante, temos o desenvolvimento da conturbada relação entre Faramir e seu pai, Denethor, onde compreendemos as razões do primeiro agir de maneira tão hostil com Frodo e Sam, devido à sua necessidade de se provar com seu pai, que está em total negação pela morte do filho Boromir, mas que ao final tem seu momento de redenção que termina em tragédia, em meio ao momento decisivo da batalha em Minas Tirith. E após tanto se mencionar sobre as batalhas do filme, o Retorno do Rei eleva o que já era impressionante em A Sociedade do Anel e As Duas Torres, com a escalada da ação atingindo novos patamares graças aos altos valores de produção e pelo desenvolvimento da narrativa, que nunca deixa o público esquecer tudo o que está em jogo. Por razões óbvias, a batalha nos Campos de Pelennor é a joia da coroa da obra, sendo uma sequência longa, mas nunca cansativa, e que deixa o espectador sempre apreensivo sobre o resultado da batalha, que nunca parece ter um lado vencedor até chegarmos em seu desfecho, que conta com a impressionante cena do ataque do Exército Fantasma, além dos malabarismos de Legolas contra o Olifante, e seu fechamento com uma piada certeira vinda de Gimli. Além disso, temos toda a sequência envolvendo Sam, Frodo e Gollum contra a Laracna, que tira proveito da experiência de Peter Jackson com filmes de terror para criar cenas tensas, claustrofóbicas e que culminam em um dos maiores momentos de heroísmo do personagem Sam. Antes mesmo do duelo com a aranha, temos um momento genuinamente tocante e original do filme, onde Frodo e Sam têm a sua amizade abalada pelas maquinações de Gollum. Porém, o jovem Hobbit não desiste de ajudar o seu amigo e quando descobre sobre a traição de Gollum, parte para salvá-lo, enfrentando a gigantesca aranha e, posteriormente, invadindo o Palácio dos Orcs para resgatá-lo. Aqui vemos que, mesmo com toda a escala épica e importância das cenas de batalha no filme, o diretor e as roteiristas não esqueceram que o cerne de toda a trilogia está na árdua caminhada dos dois hobbits, que constantemente têm o seu corpo e mente desafiados pela corrupção do Anel, pelo exército de Sauron e, claro, por Gollum, que após os eventos de As Duas Torres se torna um vilão trágico, mas que seria fundamental para o desfecho de tudo. Desfecho esse que demonstra mais uma vez a habilidade do diretor em manipular as emoções de seu público. Enquanto temos a já mencionada cena de Sam carregando Frodo até os portões da Montanha da Perdição, Aragorn profere mais um discurso icônico, e quando parecia que Sauron estava exercendo seu poder sobre o rei, ele apenas se vira para os seus companheiros e dedica a Frodo o ataque contra as forças do Senhor do Escuro. Enquanto a batalha desesperada se desenrola nos portões da Cidade Amaldiçoada, Frodo e Sam precisam lidar com Gollum e com o Anel, que além de mais pesado, toma a mente do portador, que no último momento desiste de destruí-lo e o coloca em seu dedo. Gollum consegue tomar o Anel à força, e mesmo ferido e esgotado, Frodo parte para tomá-lo, e ambos caem no precipício, com Gollum desfrutando dos seus últimos momentos com o seu precioso, antes de ter o seu corpo destruído pelas chamas da montanha. Felizmente, Frodo conseguiu se agarrar nas rochas no último minuto e novamente é salvo por Sam. E quando enfim o anel é destruído, Aragorn e seus amigos presenciam a destruição de Sauron, ao mesmo tempo em que a montanha entra em colapso, sugerindo que seus amigos pereceram ao final da jornada. Porém, Gandalf e as águias resgatam os hobbits, que se reúnem mais uma vez aos seus companheiros da Sociedade do Anel. Um dos aspectos mais criticados em O Retorno do Rei está na sua quantidade de finais, por assim dizer. O diretor utiliza os recursos de Fade In e Fade Out para indicar a passagem de tempo e de espaço, o que para muitas pessoas se tornou cansativo, dando a entender que o filme não sabia quando parar. No entanto, o que Peter Jackson fez aqui, diferente do que aconteceu em Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, por exemplo, não foi apenas fechar um ciclo de todos os seus personagens com a devida justiça, mas permitir ao público dar o seu último e emotivo adeus a eles e ao maravilhoso universo criado por Tolkien e adaptado aos cinemas, o que culmina na tocante despedida dos hobbits a Frodo. Além disso, mesmo que Frodo seja o real protagonista da história, o diretor segue fiel ao material fonte e não deixa de lado a importância do personagem Sam, que ao representar as principais mensagens da obra criada por Tolkien, fecha o filme com chave de ouro ao voltar ao acolhedor ambiente do condado.
junto com sua família e criando assim mais um capítulo de uma história que já se tornou eterna. Com todo o exposto, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, é a culminação de um projeto feito com amor, dedicação, compromisso e respeito de todos os indivíduos para um dos maiores escritores da história da humanidade. Inclusive, essa culminação não se mostrou apenas na qualidade geral da adaptação, nos efeitos visuais e ao design de produção e a trilha sonora perfeita de Howard Shore, como também na arrecadação de bilheteria e nas premiações, ultrapassando a marca de $1 bilhão antes disso se tornar comum, e atingindo um feito de vencer 11 Oscars, incluindo de melhor filme e direção, sendo alçado ao pódio, atingido apenas por Titanic e Ben-Hur. Além disso, o filme também se iguala a outros clássicos titânicos, como O Poderoso Chefão, Um Sonho de Liberdade e Forrest Gump, ao provar que é possível criar adaptações dignas de livros para o cinema. Peter Jackson e sua equipe também possuem o mérito de introduzir vários novos fãs para o maravilhoso universo criado por Tolkien, que além da riqueza de informações para retratar as origens, as línguas e culturas de todas as raças da Terra-média, também é lembrada por sua riqueza temática, sobretudo o valor das amizades verdadeiras, que são capazes de nos ajudar a suportar até os mais pesados fardos.